Bom dia, beleza? Tudo bem, Thaísa? Hoje a gente vai responder aqui umas questõezinhas, tá certo? E vamos em frente. Vamos responder. Vai ser rápido, dê só uma olhada, confira aí com o que você fez. Coloque, né? Confira aí com o livro. E aí vamos em frente, tá bom? Se cuida, que a gente tá se cuidando aqui também. Sabe meu nome, né? Aqui sou eu, professor Elton Dantas. Então vamos lá. A primeira questão é a seguinte: pede para ler um texto da página, deixa eu ver qual é a página aqui, só um minuto, da página 34, e diz assim: explique o que consistiu, segundo o texto, cada uma das fases da nova ordem mundial. Então, de que período aí ele está falando? A gente tem lá o mundo bipolar. Quando o mundo bipolar acaba, surge o que eles vão chamar de nova ordem mundial. Uma ordem mundial onde a gente não vai ter as duas potências disputando, polarizando forças durante esse período. Que duas potências eram essas do mundo bipolar? Capitalistas, dos Estados Unidos, e socialista, a União Soviética. Não tem mais, então vai surgir uma nova ordem. Essa nova ordem ela vai ser dividida em duas fases. Uma, logo quando a União Soviética cai, onde os Estados Unidos eles se impõem com toda a sua importância, né? Ou seja, ninguém conseguindo se comparar a ele, com a hegemonia suprema, né, nessa relação geopolítica mundial. E depois a gente vai ter a segunda fase, onde os Estados Unidos ainda vai ter uma hegemonia, mas essa hegemonia não vai ser considerado, como o termo diz, uma onipotência, porque vai ter ali alguns outros países que vão lidar com ele, né? Vão conseguir se equiparar a ele, se aproximar a ele no que tange a questão econômica. Então a gente vai ter mais agora, né, mais perto do que a gente está vivendo hoje, a China, né, com algumas previsões da possibilidade até dela ultrapassar os Estados Unidos. A gente tem também a União Europeia, né, aquele bloco que se equipara aos Estados Unidos, apesar de, como a gente vai ver na próxima questão, algumas coisas já estarem mudando também com relação a isso. Mas, no que se refere a essa questão a gente vai ter essas duas fases. Na primeira, onde os Estados Unidos se colocam como hegemonia, na segunda, onde ele não vai ter toda essa potência, porque os valores econômicos são os que vão prevalecer e outros países vão se equiparar economicamente aos Estados Unidos. Beleza? Então, tá aí, né, a primeira fase e a segunda fase. A segunda questão que ele coloca é a seguinte: o autor parece acreditar que o mundo pós-Guerra Fria já chegou ao seu término. Que evidências ele apresenta para essa hipótese? Então, ele apresenta sim, né? Ele diz que acabou e ele vai apresentar 5 elementos. Dentre eles, a gente vai ter a percepção dos Estados Unidos que ele é hegemônico, mas não onipotente, né? Atualmente a gente consegue sentir isso muito mais do que antes. Há alguns meses atrás a gente teve uma disputa, né, econômica entre Estados Unidos e China, e a União Europeia vem cada vez mais ganhando força, principalmente alguns países como a Alemanha, a Inglaterra e a França, né, que se destacam aí ainda mais. A gente vai ter também, como eu disse, né, que a Europa ela vai, como cada um desses países que eu citei está ganhando cada vez mais força, ela vai começar a fragmentar esse bloco, o bloco da União Europeia, que é composto por vários países que se ajudam, né, se estão ali um ajudando o outro. Essa união começa a se fragmentar, né? A gente sim, aconteceu ano passado
um plebiscito que tirou a Inglaterra da União Europeia, chamado Brexit, né? A British Exit, né? Ou seja, a saída da Grã-Bretanha. E aí é o segundo ponto, que é essa competição entre as nações europeias, né? A gente vai ter também o fortalecimento da Rússia, que vem ali da União Soviética, né? Então a União Soviética era essa potência, quando ela quebra, se divide também, e o país que vai ter o maior legado da União Soviética é a Rússia, e hoje vem ganhando cada vez mais força, apesar de ainda não estar se comparar ainda, né, à União Soviética, mas ainda tem uma força bélica muito forte, né, armamentos nucleares, e economicamente vem crescendo. E para finalizar, a gente vai ter esse, né, que é o mais importante, com certeza, desenvolvimento principalmente econômico da China, mas também militar, né? Então a China vem aí assombrando, vem sendo o fantasma ali na cola dos Estados Unidos, por causa que, como o próprio texto traz, né, se vocês olharem, ela tem uma mão de obra muito barata, então a capacidade dela de crescer economicamente é muito maior do que a dos Estados Unidos, que depois de vários séculos de riqueza, essa riqueza ela tem um peso, né, que é a mão de obra dentro do território ser muito mais cara do que do território chinês e dos países que estão aí em ascensão, né, que tem ainda uma mão de obra bem barata e que facilita o crescimento. Então, que tange a primeira questão e o primeiro texto, coloquem isso aí. Coloque isso aí, viu, Thaís? Beleza? Então, então a gente tem aqui, né? Sim, e para finalizar, já estava pulando, a gente tem esses novos países que vêm entrando na competição. Se a gente parar para pensar, até antes dessa questão do coronavírus, o Brasil era um desses países, quando ele estava ligado ali aos BRICS, né? Então a gente vai ter vários outros países hoje que estão, a própria Coreia do Sul também, se a gente parar para pensar, estão entrando nessa disputa de seu lugar ao sol nesse mundo capitalista, né? Então a primeira questão é isso, certo? Vamos para a próxima. A segunda é a seguinte: leia a notícia e responda as questões. Então ele vai ter aqui, ainda na página 34, uma notícia sobre a premiação em 2017, se eu não me engano, do Prêmio Nobel o Prêmio Nobel de 2017 tá aqui. Então, por que o ICANN, né, ICANN, né, que era em inglês, uma sigla em inglês, ICANN, recebeu o Prêmio Nobel da Paz de 2017? A gente tem que lembrar um pouco do contexto de 2017, que a gente tinha aquela tensão entre Donald Trump e o Kim Jong-un, né? Kim Jong-un cada vez mais ali naquela sanha por produzir armamento nuclear capaz de atingir de longa distância, né? Então, não era só a questão da ogiva, mas um foguete que poderia atingir outro país, né? Conseguia andar por muitos quilômetros. Então, nesse contexto, vai surgir aí um movimento contra as armas nucleares, né, que chama sigla ICANN, né? Então, por esse motivo, por essa causa, né, importante para a humanidade, visto que as armas nucleares, se fossem utilizadas, seria uma coisa devastadora, conseguindo até construir uma legislação que até o período ainda não existia, era na época as únicas armas de destruição em massa que poderiam ser utilizadas, né? E logo a pior, podemos dizer assim, que é a que consegue atingir mais gente. Então o ICANN, né, que foi um movimento, acaba ganhando o prêmio Nobel por causa disso, né? Então vocês podem, né, colocar aí essa questão, né? Pois a sua atuação levou à elaboração de um tratado sobre a proibição das armas nucleares. E lembrando, né, que o Brasil
ali na época de 2017, na figura do presidente Temer, foi o primeiro país, né, a assinar esse tratado, que é de fundamental importância para a sobrevivência dos seres humanos, né? Visto que se começar uma guerra nuclear aí, a chance das pessoas morrerem é bastante grande. E a segunda questão é o que é tratado de proibição das armas nucleares e qual foi o papel do ICANN na aprovação desse trabalho. O tratado é isso, né, o que proíbe ou regula a utilização das armas nucleares. Por muito tempo houve até no próprio ICANN também de desativar as que já existiam, né, e uma proibição da utilização, sendo que os outros países se uniriam caso houvesse uma necessidade de um usar, né, se algum acabasse usando. E o papel do ICANN foi isso, ele foi fundamental para a criação desse tratado. Então, coloquem aí, né? Podem colocar com essas palavras. Esse tratado defende o desarmamento nuclear. O papel do ICANN foi conscientizar pessoas e instituições sobre as consequências catastróficas do uso das armas nucleares. Então, a gente sabe disso, né? A gente já conversou, né, na sala de aula sobre esse assunto. E por hoje é isso aí que eu tinha para falar. Na próxima aula a gente começa com outro assunto, né? E vamos começar a se preparar para uma possível volta com todo cuidado para que a gente continue bem. Tá certo? Muito obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima.